Evangelho do Dia com Padre Anderson Ferreira. Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós estamos nessa terça-feira, dia 27 de julho. O Senhor age com retidão, Salmo 103. O evangelho dessa terça-feira é o de São Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda a causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a explicação da parábola do joio e do trigo, segundo alguns comentaristas, reflete as preocupações de uma igreja já constituída. Os frutos da boa semente são justos, que irão para o céu no final dos tempos, enquanto os maus irão para o inferno. A parábola original visava a capacidade de conviver com o diferente enquanto não chegava o fim dos tempos. Os joios são os maus elementos que convivem com os bons, prejudicando-os. Mas os bons elementos não poderiam exercer influência positiva sobre os malfeitores? O justo não pode ser indiferente à sorte dos injustos. São os doentes que precisam de médico. Na explicação que nós ouvimos, o fim dos tempos chegou com o julgamento dos justos que brilharão como o sol e dos malfeitores que irão para a fornalha do fogo, enquanto os anjos retiram do reino todos os escândalos, isto é, tudo o que for causa de tropeço para os outros. Enquanto nós estamos a caminho, o justo poderá tentar remover as pedras de tropeços, que é a causa do pecado. Meus amados irmãos e irmãs, a explicação da parábola do joio e do trigo é muito claro. Nós vivemos no mundo entre a realidade do bem e do mal. Precisamos sempre pedir ao Senhor que nos dê o discernimento, para que a gente saiba, em primeiro lugar, compreender se estamos sendo joio ou se estamos sendo trigos. É o primeiro passo para nós, questionarmos a nossa conduta, na nossa igreja, na nossa comunidade, na sociedade em que vivemos. E depois, ter a paciência de esperar o tempo certo da colheita, para que sejam separados os justos dos injustos, para que seja separado o joio do trigo. Os dois crescem ao mesmo tempo. A força do bem e do mal está presente na nossa vida. Dentro de nós há essa força para o bem e para o mal. Nós precisamos discernir e pedir ao Senhor o dom do Espírito Santo do discernimento, para que nós possamos sempre podar em nós o fruto do mal, o fruto do joio, para que assim, no mundo em que nós vivemos,
Não que a gente seja mais santo do que o outro, mas que a gente possa fazer a diferença sendo semente de trigo, que é a semente do bem, a semente do amor, a semente do evangelho, a semente da misericórdia do Senhor. Que possamos ao longo desse dia meditar sobre as nossas ações em todos os ambientes da nossa vida e pedir ao Senhor que faça a poda necessária na nossa vida. Quando estiver crescendo mais o joio dentro de nós, que o Senhor, na sua bondade, mas também com seu amor de Pai, pode em nós o joio, para que o trigo cresça, floresça e dê frutos. E assim nós estaremos sendo seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a você uma abençoada terça-feira, que a graça de Deus tome conta do seu coração e que ao longo do dia você possa se deparar mais com pessoas que estão semeando trigo do que o joio. E se você convive com alguém que vive semeando o joio, a discórdia, a divisão, reze por essa pessoa para que haja conversão em seu coração. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.